Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí à gravação da aula de Projeto Integrador e Automação. Essa aula é normalmente uma aula que a gente se encontra presencialmente, né? Mas eu não sei se o professor Cascaldi comentou com vocês, eu estou afastada essa semana, estava na semana passada também. De novo, eu estou grávida. Gostaria de ter contado isso pessoalmente para vocês, mas tá aí, né? Acho que ficar falando que eu tô afastada sem dar um motivo é estranho, né? Então, não sei se sexta-feira se a gente vai poder ter aula de instrumentação presencial, mas até lá a gente vai conversando, tá? Então, eu decidi junto com o professor Cascaldi que seria melhor a gente gravar essa aula. A ideia era que o recurso audiovisual funcionasse lá no auditório, não conseguimos isso. E aí, como já estava ficando tarde, vocês têm estágio e tudo mais, a aula é um pouquinho longa, então a gente decidiu fazer essa gravação. Nós dois sabemos que vocês não aguentam mais aulas gravadas, mas realmente foi o último recurso que a gente encontrou, tá bom? Então, nós vamos ter essa aula gravada e vocês ficam à vontade para mandar mensagem, conversar com a gente a respeito de dúvidas, tá bom? É importante que vocês vejam essa aula, podem acelerar, né? Eu falo um pouquinho devagar, podem acelerar, normal. Tá lá no YouTube, todo mundo conhece a ferramenta, mas ela tem bastante conceitos que são muito úteis no desenvolvimento do trabalho de vocês, tá bom? Essa aula ela foi pensada principalmente no contexto de pandemia, tá? Que a revisão bibliográfica era praticamente a única ferramenta que o pessoal tinha, já que não tinha como fazer nenhuma parte prática nos laboratórios, assim como o quadro morfológico e o diagrama de blocos. Na verdade, essa aula nasceu ao contrário, né? Ela nasceu ali do diagrama de blocos, que era uma necessidade que nós víamos em todo projeto, tá? Todo mundo se embananava na hora de ligar os componentes, e aí o diagrama de blocos vinha para sanar isso. Mas para fazer o diagrama de blocos, você tinha que ter tomado umas decisões de projeto, e essas decisões a gente vinha do quadro morfológico. Mas para decidir alguma coisa, você precisava saber sobre várias coisas. Então você tinha que ter uma base, né? Então era a revisão bibliográfica, tá? E hoje em dia que vocês conseguem, né, novamente montar protótipos, a gente continua com essa sequência, né, revisão bibliográfica, quadro morfológico e diagrama de blocos, porque para a gente chegar no diagrama de blocos, a gente precisa ter passado por essas duas etapas anteriores, tá bom? Vamos lá, o que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver o que é a revisão bibliográfica e como ela pode ser a metodologia de pesquisa. Nós vamos ver as plataformas de acesso a materiais científicos e dar exemplos de como fazer essa busca. Nós vamos ver o que é o fichamento de resumo, que é depois que a gente encontrou algum material, como que a gente guarda aquelas informações, tá? Como que a gente estuda aquele artigo, aquele material. Na sequência, nós vamos introduzir o quadro morfológico como ferramenta de decisão em projetos e apresentar o diagrama de blocos como uma estrutura esquemática do projeto, tá? Lembrando, para a gente chegar no diagrama de blocos, temos que ter passado pelas outras etapas, né? Não dá para a gente surgir com o diagrama de blocos do nada. O que é a revisão bibliográfica? De uma forma muito simples, ela é uma revisão da literatura. Literatura é tudo que a gente já sabe, né, sobre um determinado tema ou assunto. A gente fala literatura porque normalmente a gente trabalha com artigos científicos, com dissertações de mestrado, com teses de doutorado, com capítulos de livro, tá? Professora, YouTube, né? Eu vi um vídeo lá no YouTube, foi minha inspiração, né? O YouTube pode ser uma referência para você? Sim, desde que você tenha outras além daquela. Por exemplo, no YouTube eu vi lá que o Iberê fez o motor, a indução.
Então, acho que todo mundo já viu aquele videozinho dele com um imã, que ele faz girar um catavento e tal. Mas aquilo lá é o meu, né, minha referência. Aquilo lá é minha inspiração, né? Da onde eu tirei minha ideia. Mas eu tenho que entender como é que funciona a indução, eu tenho que entender por que eu tenho que usar um cabo daquele tipo, eu tenho que entender como aquela construção mecânica gera o que eu preciso. Tá? E isso eu vou buscar no material escrito. Tá? Professora, pode ser um site, por exemplo, um site do Felipe Flop que está me contando como funciona um periférico lá do Arduino? O site do Felipe Flop é a sua referência informal, tá? Se você está falando de um componente, por exemplo, você vai pegar o datasheet, né, o manual daquele componente. Lá em instrumentação, a gente começou a olhar um pouquinho sobre datasheet. Lembra quando eu soltei vocês e falei assim, se virem com a planta? Vocês foram atrás de, nossa, tem lá a marcação da especificação do motor, onde que eu vou encontrar a informação daquilo lá, se é um motor, se é uma válvula, não sei o que é aquilo. Então, vocês foram atrás de documentos do tipo manual e datasheet. Tá? Datasheet é folha de dados em inglês, tá bom? O que a tarefa da revisão bibliográfica faz? Ela revisa, né? Ela procura trabalhos que falem sobre um tema para você fazer a leitura e analisar as informações ali contidas. Por que não vale o Felipe Flop? Tudo bem, Felipe Flop é um lugar que o pessoal escreve ali com bastante domínio do tema. Mas pode ser que você entre na Wikipédia, né? E a Wikipédia a gente sabe, é um espaço colaborativo. Pode ser que alguém vai lá, consegue escrever uma besteira e ainda não foi revisado. E você está vendo aquela besteira, tá? Por isso, um livro, um artigo científico, um resumo, um capítulo, uma dissertação é mais embasado, tá? Porque aquilo já foi revisado. Para aquilo ser publicado, para estar disponível para você, aquilo foi lido por pessoas que entendem do assunto e validaram aquilo que está escrito. Tá bom? E é a partir dessa revisão, do contato com esses materiais, que o pesquisador compreende o que já foi feito a respeito do tema, para propor novas ideias, para propor melhorias, para montar alguma coisa que englobe, por exemplo, uma melhoria de um autor, uma melhoria de outro, né? Estou lá fazendo uma bengala para pessoas com deficiência visual. Teve um grupo que fez isso daí e usou somente um sensor ultrassônico. Outro grupo percebeu que um sensor ultrassônico só lá na ponta da bengala ia pegar só coisas muito baixinhas, né? Muito ali próximas ao chão. E se tivesse um obstáculo, tipo uma mesa, né? Que você só pega o pé ali no chão, mas a uma certa altura você já pega um ângulo de visada, né? Uma parte que o sensor consegue detectar muito maior. Então, o segundo grupo já colocou um sensor lá na pontinha, lá perto do chão, e outro a meia altura, né? E a bengala foi mais eficiente. Então, é a partir disso que a gente revisa, né, o que já foi feito e propõe melhorias. Podem ser melhorias simples, tipo acrescentar um sensor. Na maioria dos trabalhos de revisão, a revisão bibliográfica constitui a parte inicial da metodologia do projeto. Vocês, para fazerem o plano de pesquisa, já fizeram uma breve revisão, tá? Só que vocês não estavam muito focados, né? Vocês pegaram, e a gente deixou vocês fazerem isso, pegaram qualquer tipo de material, né? Agora, a gente vai focar em materiais científicos, tá bom? No contexto lá da pandemia, ela não era só o começo do projeto, ela era o projeto como um todo, porque o pessoal que fez a disciplina PIA durante a pandemia não tinha como fazer um protótipo, né? Então, o que eles fizeram? Um trabalho de revisão bibliográfica muito mais extenso, né? Consultaram muito mais fontes e fizeram o planejamento de como seria construído um protótipo. No caso de vocês, vocês vão construir um protótipo, tá bom? E onde eu vou pesquisar, professora? Eu não faço nem ideia. A gente tem a plataforma Google Acadêmico, tá? É uma plataforma que dá acesso, né, assim como o Google, a vários locais de pesquisa, tá?
que tem lá no Google Acadêmico? De tudo, tá? Assim como no Google. Então, o Google Acadêmico, ele expande muito seu horizonte, né? Ele te dá várias possibilidades, mas você tem que ser um pouco mais criterioso com o que você vai colocar lá, né? Imagina que você encontrou um artigo de um congresso que você está achando um nome estranho, está meio esquisito. Provavelmente aquilo ali é um evento bem pequeno que não teve uma revisão criteriosa dos pares, né? Não teve uma pessoa realmente entende do assunto e leu aquele trabalho, tá? Professora, como que eu, né, no quarto ano do ensino médio, vou saber isso daí? Se você fosse um pesquisador, estivesse fazendo um mestrado, um doutorado, às vezes até uma iniciação científica, a gente ia falar de métricas, né, de artigos, né, de como a gente pode avaliar se um artigo é bom, né? No caso de vocês vão ter um orientador, né, e vocês vão conversar, né, mostrar o material para ele e ele vai falar, ó, isso aqui não está muito legal não. Tá bom? Um lugar que vocês podem fazer a pesquisa e que é mais ponta firme, o site Periódicos da CAPES. Tá? É um site que o Instituto Federal de São Paulo é filiado, né, pela rede Café. É uma rede que dá acesso a vocês como alunos, a nós como professores, a todos os servidores do Instituto, a artigos que a CAPES paga para ter acesso. Tá? Lá no Google vai aparecer, por exemplo, um artigo e você vai clicar nele e falar assim, você não tem acesso, você tem que comprar esse artigo. Aqui na CAPES, não. Aqui na CAPES vai aparecer o que a gente já tem acesso. Bom, por que é pago, professora? Existe esse trabalho de revisão, né? Então, demanda bastante horas de pessoal revisando, organizando esses trabalhos. Então, o acesso geralmente é pago e normalmente não é pago por uma pessoa física, né? É pago pela instituição que você trabalha, né? Ou a instituição que você é aluno. Quem for aluno da UFSCar, por exemplo, vai ter acesso ao café com as liberações da UFSCar. Quem é aluno da USP vai ter acesso ao café e a outros portais que a USP paga. Tá? Então, no Instituto a gente tem acesso ao café, que já é, nossa, muito bom. Tá? Professor, achei um negócio que é pago, eu queria muito ler. Aí a gente precisa sentar e conversar, tá? Existem possibilidades para isso, tá? A gente pode pedir o acesso à rede café, a gente pode tentar, né, solicitar a CAPES esse acesso, mas é um processo demorado. Então, provavelmente para vocês não seria tão interessante. Mas se acontecer, né, achou um artigo lá que, nossa, é exatamente o que eu precisava ler, conversa comigo que a gente vai tentar um outro caminho, tá bom? Como que eu faço para acessar, professora? Você vai clicar aqui, ó, em acesso café, e aí ele vai te redirecionar para uma página em que você marca lá Instituto Federal, aí ele vai pedir seu login e senha, o mesmo do SUAP, e aí você vai ter acesso. Se você não logar, não aparecer aqui, ó, você está acessando esse portal pelo Instituto Federal de São Paulo, ele até deixa você pesquisar, mas na hora que você clicar no artigo, ele não vai aparecer nada, tá bom? E como é que eu faço para pesquisar o artigo, professora? Você vai vir aqui em acervo e vai cair em uma buscar pelo assunto, tá bom? Aqui, tanto a gente precisa ver como chegar até aqui, quanto o que pesquisar. Porque, né, a internet é maravilhosa, tem infinitas coisas. Mas imagina que você quer buscar uma TV, né? Você quer comprar uma TV. Você digita lá TV no Google. E aí? Será que vai aparecer uma TV para você comprar? Provavelmente sim, porque tem o Google Shopping lá, ele vai aparecer TV. Mas, professor, vai aparecer uma TV de 21 polegadas e uma de 55 polegadas. Eu quero uma de 32. Sei lá se existe 32. Então, você começa a colocar detalhes, tá? Eu não quero qualquer TV, não. Eu quero uma TV da LG, quero uma TV da Samsung. Ah, não, tá muito caro, vou procurar outra marca. Então, coloco mais barata, tá? E aí tem algumas regrinhas, né, de como a gente vai fazendo isso.
Vale para o Google, tá? E vale também para nossas pesquisas dentro dos portais de revisão bibliográfica, tá bom? Quais são essas regrinhas? Primeiro, nesse caso aqui da CAPES, a CAPES ela tem um portal mutante, tá? Ele não era assim, ele, na minha opinião, era mais fácil de usar, mas agora tá assim. Vai ter que clicar aqui, ó, em busca avançada. E aí vai aparecer alguma coisa desse tipo, tá bom? Aqui você tem alguns campos, tá bom? Por exemplo, qualquer campo, título, autor. Né? Então, se você sabe que você quer pesquisar uma coisa do autor. Fugiu o nome de alguém. Qualquer autor. Vamos pesquisar do professor João Vitor. Né? Alguma coisa que o João Vitor escreveu. Aí você vai colocar lá, autor, né? Contém João Vitor. Não, você vai colocar João Vitor porque João Vitor tem um monte, mas você vai colocar o último sobrenome dele, Robazzi, tá? E você quer que tenha alguma coisa ao ver, né? Qualquer campo com robótica móvel. Então, vou colocar mobile robotics. Aqui eu combinei agricultura de precisão e mobile robotics, tá? Robótica móvel. Tem vários tipos de combinação, tá? Eu posso ser ou e, né? As palavras lá booleanas, lembra lá de sistemas digitais, é isso mesmo, tá? Ou então eu quero que não apareça nada que tenha mobile robotics. Coloco um not aqui, tá bom? Posso colocar coisas que se aproximam disso. Tem vários buscadores aqui, tá bom? O que tinha de diferente antigamente? Você conseguia, em vez de colocar qualquer campo, autor, você conseguia colocar resumo, título. Agora sumiu a parte resumo, tá? Então vai ficar um pouquinho mais difícil a busca de vocês. Detalhe, eu não sei se vocês sabem disso, mas é uma coisa muito útil, principalmente quando você vai usar o Google. Se você coloca entre aspas, tá? O seu buscador, ele não consegue buscar só precision ou só agriculture, tá? Ele busca as duas palavras juntas, desse jeitinho, tá bom? Então, às vezes você coloca lá, quero uma TV menor preço. Você escreve menor espaço preço, sem colocar aspas. Ele vai buscar tudo que tem menor, tudo que tem preço. O Google ele é meio esperto, né? E coisas comuns como menor preço, ele já associa que elas estão juntas, tá? Mas, antigamente, lá na época do KD, acho que vocês não conhecem o KD, isso era muito importante para a gente pesquisar. Se alguém conhece KD, depois me fala, tá? Acho que não. Bom, outras diquinhas para a gente pesquisar. Aqui a gente tem um manual da CAPES, né, falando sobre como a gente pode fazer pesquisas. Esse uso de aspas é o termo composto, tá bom? Operadores booleanos AND, OR e NOT, tá? Igual lá, AND é E, OR ou, NOT não, tá bom? E tem alguns outros detalhes que vocês podem encontrar aqui nesse documento. Professor, eu preciso ler esse documento obrigatoriamente? Ele é um guia para se você tiver dúvida na hora de fazer as suas pesquisas. E, professor, o que eu vou usar, né? Igual você decidiu aqui, agricultura de precisão e robôs móveis. Como é que eu vou decidir essas palavras? Essas palavras a gente chama de palavras-chave. Essas palavras vão vir, né, com a sua experiência a respeito do tema, tá? Se você colocar, por exemplo, sensor ultrassônico, vai aparecer sensor ultrassônico lá para bengala, vai aparecer o sensor ultrassônico que faz uma ultrassonografia, vai aparecer um sensor ultrassônico, por exemplo, para inspeção do fundo do oceano, vai aparecer tudo, tá? Então, não, eu quero um sensor ultrassônico de baixo custo. Então, você vai colocar sensor ultrassônico e baixo custo. Se você colocar tudo junto, sensor ultrassônico de baixo custo, tem que aparecer exatamente sensor ultrassônico de baixo custo. Então, você restringe sua pesquisa. É interessante que você vá quebrando em palavras-chave ou grupinhos de palavras-chave, tá bom?
Isso vai da experiência do pesquisador, vocês estão começando agora na parte de pesquisa, mas nós aqui da disciplina e os orientadores de vocês estão à disposição para isso. Bom, a gente está aqui para isso. É essa experiência que a gente precisa passar para vocês. Mas cada grupo vai encontrar suas palavras-chave. É importante anotar essas palavras-chave, porque vocês provavelmente vão usar elas no artigo de vocês. Bom. E como a gente vai utilizar? Tá? Como que a gente vai... Para que a gente vai fazer tudo isso? A gente vai fazer um fichamento de resumo, tá? Porque vocês vão encontrar artigos, vocês vão encontrar materiais, tem muita informação, tá? E vocês precisam organizar isso de alguma forma. Uma técnica dentro da revisão bibliográfica para organizar é que a gente faça esse fichamento. Então, após a leitura de vários materiais sobre o mesmo tema, fica fácil se confundir sobre qual autor escreveu o quê, que trabalho que tinha o protótipo tal, tá? Para isso, a gente faz esse fichamento. E como que é esse fichamento? Nada mais é do que a gente escrever, né, o título, o assunto aqui do material que a gente está lendo, qual que foi a fonte, onde que a gente encontrou esse material, tá? Isso aqui é a referência bibliográfica. Na próxima aula teórica a gente vai entender como fazer, né, isso daqui direitinho, para cada caso. Bom, por enquanto, eu recomendo que vocês coloquem fonte aqui o link do texto que vocês escolheram. Bom, e aqui nesse outro campo, são 3 campos, né? Assunto, o título, fonte e o resumo. Você vai ler um artigo, um material e vai escrever o que você entendeu sobre ele, tá? Com as suas palavras, de forma que daqui 2 meses, quando você for escrever seu artigo, 2, 3 meses, não sei, você leia essa ficha aqui, não é para ser uma coisa grande, tá bom? Você lê essa ficha e fala, ah, é daqui que eu vou, né, tirar tal informação, tá bom? Aqui é um outro formato, tá? Também, né, para vocês verem, também aqui a gente vai ter o título, né, o assunto. Aqui a gente vai ter a referência bibliográfica, a fonte, e aqui como a pessoa entendeu aquele material. Bom, basicamente, então, vai ficar título, referência bibliográfica e resumo do material. Vocês vão precisar fazer isso com 3 artigos científicos. Tá? É um dos entregáveis do segundo bimestre. Tudo bem? Então, vocês vão criar lá um documento do Word e fazer isso daí pra gente. Feito isso, vocês vão ter muitas informações a respeito do trabalho de vocês. É interessante que, por exemplo, se eu vou pesquisar lá a respeito de uma bengala para pessoas com deficiência visual, eu pesquise, né, qual é o contexto da deficiência visual, por exemplo, em Sertãozinho, o que tem de políticas públicas sobre aquilo, o que poderia ajudar um deficiente visual, se o deficiente visual é só o cego, ou se tem distinções ali, se tem baixa visão, se tem a cegueira completa, né? Falar sobre isso. E ver também alguns dispositivos que auxiliam essas pessoas, o que já existe, né? O que já é usado. Com isso, essas informações, a gente começa a desenhar no sentido de projetar o nosso produto, tá? Projetar o nosso protótipo. Em inglês, a palavra design, ela é tipo um bombril, né? 1001 utilidades. Então, às vezes a gente lê um material e fala assim, design de tal coisa. Às vezes a gente pensa só no aspecto físico, né, daquela coisa. Mas o design, ele engloba, né, no inglês, todo esse processo de você ler a respeito de uma coisa, desenvolver alternativas e soluções, projetar o seu protótipo e torná-lo visualmente agradável, né, bonito. Então, o design vai lá da concepção até o protótipo pronto, sei lá, pronto para venda, por exemplo. Então, o quadro morfológico é uma ferramenta de design de produto, tá? Capaz de realizar o agrupamento de possíveis soluções para uma função do produto em questão.
professora falou difícil, bonito, mas eu não entendi nada. Vamos lá. O que é a função de um produto? A função é a ação ou principal ação do meu produto. No caso lá da bengala, é detectar objetos ou obstáculos. Essa é a principal ação do meu produto. Normalmente essa função ela é subdividida em essa função é dividida em subfunções, tá? Que quando realizadas adequadamente, elas fazem a função principal acontecer. Então, se eu quero detectar obstáculos, eu tenho que ter um sensor capaz de ver esses obstáculos, né? Sentir esses obstáculos. Eu tenho que ter um mecanismo que informa o deficiente visual de que aquele obstáculo foi detectado. Bom, eu tenho que ter uma bateria com uma certa autonomia, porque imagina, a bengala não pode ficar conectada na tomada, a pessoa tem que andar com ela, né? Ela tem que ter uma autonomia, ela tem que ter uma função de carregamento, porque imagina, se toda vez que acabou, né, a autonomia, você tem que comprar uma bengala nova. Então, uma função de carregamento, ou então usar uma pilha, não sei. Essas são as subfunções da função detectar obstáculos para deficientes visuais. Aqui para vocês eu trago um videozinho, acho que eu até mostrei já no começo do ano. Eu gosto desse videozinho porque foi um trabalho, né, de conclusão de curso, feito aí por veteranos de vocês, em que a gente foi desenvolvendo essas ferramentas. Tá? Foi basicamente desse ano que nasceu a necessidade de fazer uma aula a respeito disso. Eu e o professor Cascaldi já fizemos isso como pesquisadores, né? Era uma coisa que a gente já conhecia, mas a gente notou que vocês não conhecem, é normal, e notamos a necessidade de mostrar isso para vocês a partir desses trabalhos. Vou colocar o videozinho aqui, espero que o som funcione. Professora, o que está acontecendo? Eu vi que um portão abriu, que um carrinho passou. Esse carrinho ele tem um tag, né, um identificador, que ao passar por esse sensor aqui, um leitor de tags, ele identifica, ó, essa pessoa pode entrar nesse portão ou não. E a partir do momento que ele está autorizado, ele abre o portão. Vocês ouviram um aviso sonoro, né, de portão aberto, então fica lá pi, pi, pi. E ele não fecha, né? No vídeo não dá para saber tudo isso, mas ele não fecha enquanto o carrinho estiver aqui embaixo, porque também tem um sensor aqui anti-esmagamento. Tá? Esse carrinho amarelo já tinha um outro tag que não estava autorizado, então você podia passar ele aqui várias vezes que não ia abrir o portão. Tá? Tem mais vídeo? Não, era isso. O que era a função? Identificar veículos autorizados ao acesso e permitir ou negar o acesso. Então, primeiro, tinha que identificar o carro. Né? Podia permitir ou negar o acesso, é uma subfunção. E ele queria que garantisse que não haja acidentes com fechamento, não houvesse esmagamento. Para cada subfunção, a gente tinha algumas soluções. Identificar o carro. Pode ser um porteiro. Né? Ele olha lá para você e fala, você pode entrar ou não pode. Pode ter uma identificação de placas, né? Um leitor de placas e falar, essa placa pode entrar, essa não. Ou, como eles optaram, um tag RFID. Tá? Uma tecnologia, depois se vocês quiserem pesquisar, vocês digitam aí RFID, já é uma boa tarefa para vocês usarem as habilidades de pesquisa, para permitir negar o acesso.
pode ser um portão manual, tá? Pode ser um portão que tem lá o porteiro e ele aciona o motor via controle, tá? Ou um sistema com motor e acionamento automático, tá? Ele identificou de forma automática, abre ou não o portão, tá bom? Para garantir que não houvesse acidente, um sensor anti-esmagamento, que eles utilizaram, um aviso sonoro e um aviso luminoso. Aqui eles eram, tipo, super empolgados e eles usaram os três, pelo que eu me lembro. Então, aqui eles usaram a tag, o acionamento automático do motor e as três soluções para que não houvesse acidente. Bom, então, aqui, com esse quadro, a gente consegue, né, mostrar para quem está vendo o nosso trabalho que a gente não decidiu fazer as coisas de forma aleatória. A gente estudou as opções, né, e elegeu as melhores opções. Podem ser de melhor custo, podem ser da tecnologia que mais se adequa, pode ser daquele material que você já tem, porque você está querendo buscar uma coisa que recicle, né? Então, a motivação daquela decisão é do grupo, né? Do grupo junto com o orientador. Mas mostrar que você pesquisou soluções é muito importante. Não adianta a gente chegar com o protótipo sem explicar por que a gente está montando aquilo, né, o contexto, e por que a gente está montando aquilo daquele jeito. Né? Não pode sair da nossa cabeça. Né? Se saiu da nossa cabeça, não é um trabalho científico, bom, que é o que a gente está fazendo aqui em Pia. Normalmente, né, quando a gente está lá na pandemia, isso daqui ocupa um bom espaço do artigo científico, porque eu peço, né, para o pessoal descrever cada uma dessas soluções e argumentar por que foi escolhido cada uma delas. As bancas de TCC, elas avaliam o artigo de vocês e elas gostaram muito, né, de todos os grupos que fizeram esse tipo de argumento. Então, é uma dica aí para vocês que sigam isso daí, tá bom? Vocês vão ter que fazer esse quadro morfológico, essa tabela chama quadro morfológico. Vocês vão ter que fazer esse quadro morfológico para entregar para a gente no segundo bimestre e vão ter que fazer essa argumentação para pelo menos uma função. Então, já ajuda, né, vocês no artigo. E o diagrama de blocos, professora? A última coisa de hoje, né? Tô fazendo uma super aula. O diagrama de blocos é uma ferramenta utilizada para ilustrar na forma de esquema como os componentes, né, como aqueles itens que vocês decidiram usar aqui, vão ser ligados, né? Vocês não fizeram, acho, nenhuma prática de SMI física, né, mas fizeram lá no Tinkercad. Adiantava o João deixar vocês com Arduino, um sensor, um botão, um LED, sem que vocês soubessem como ligar isso ao Arduino, por exemplo? Não. O diagrama de blocos é uma ferramenta parecida com isso, tá? Ali vocês tinham um esquema de ligação. Aqui no diagrama de blocos é um pouco diferente, é um outro nível de detalhamento, mas ele serve para você ter essa ideia de, por exemplo, o botão é uma entrada do Arduino, tá? O LED é uma saída do Arduino, um sensor é uma entrada do Arduino, um display é uma saída do Arduino, tá? Ele não mostra exatamente a fiação, tá? Ele não mostra que o LED tem que ligar na porta tal, mas ele mostra para você que ele é uma saída, né, em vez de ser uma entrada. Ele auxilia o projetista a elaborar a lista de materiais. Então, se você está perdidão lá na lista de materiais, faça seu diagrama de blocos que você vai entender o que você precisa comprar. Tanto os componentes quanto as ligações. Bom? As ligações nem tanto, porque para fazer as ligações você realmente tem que detalhar um pouquinho mais. Tá? Professora, o meu projeto tem um monte de componente, tem motor, tem botão, você vai precisar fazer um esquema de ligação, tá? Um esquema elétrico, esquema de ligação. Professora, o meu projeto ele é super simples fisicamente, porque ele tem a parte do aplicativo, ele não tem muitas ligações físicas, mas a lógica por trás tem um monte de coisa. O diagrama de blocos vai servir para você, tá? Você não vai ficar perdido na hora de ligar. Tá bom?
Aqui, na disciplina PI, a gente cobra só o diagrama de blocos, né? Mas quem precisar de ajuda ou sentir que precisa do esquema de ligação, me procura o Éder também, ele curte fazer isso daí, pra gente fazer. Não é importante. E colocar isso no artigo, se é uma coisa que você produziu, coloca no seu artigo. Tá bom? É a partir do diagrama de blocos que a gente faz o esquema de ligação e possibilita a montagem do projeto, principalmente quando ele é cheio de componentes. Não sei se vocês vão lembrar, a gente fez em 2019 um separador de lixo, né? Ele separava lixo reciclável. E o grupo chegou num ponto que eles ligavam e desligavam as coisas, nada dava certo. E aí também foi dessa parte que nasceu a necessidade de falar, ó, existe uma ferramenta chamada esquema de ligação, esquemático do projeto, esquema elétrico, que mostra, né, os fiozinhos, né, os cabinhos que ligam uma coisa na outra e em que porta está. Você pegar um Arduino, cadê meu Arduino? Você pegar um encoder como esse daqui, ele tem lá os seus 5 pinos. Você tem que ligar esses 5 pinos. Você sabe onde você vai ligar isso no Arduino? Não. Você ligou uma vez, funcionou, você esquece. Então, se você fizer o esquema de ligação, mesmo que as coisas comecem a se desconectar, dar algum tipo de problema, você ainda tem uma informação de onde você estava ligando aquele encoder que estava dando certo. Então, o esquema de ligação é bem importante. Exemplo prático vindo lá daquele grupo que eu mostrei o vídeo. Eles utilizaram um Arduino, né, um leitor de RFID, um sensor de obstáculo, um sensor de fim de curso. O que o leitor fazia? Ele enviava informação para o Arduino, ou seja, era uma entrada, falava, pode ou não entrar esse tag. O sensor de obstáculo via se existia um carro, né, debaixo do portão, ou seja, não pode fechar o portão. Também era uma entrada. O sensor de fim de curso falava, opa, motor, você já abriu tudo ou você já fechou tudo. Informava o status do portão. E como saídas, tinha o motor, né, acionar, levantar ou abaixar o portão, o LED indicativo e o buzzer falando, o portão está aberto, tome cuidado. Beleza? É simples assim? Caixinha assim? É simples, tá? Isso aqui mostra as ligações físicas? Mostra que o LED vai lá no GND e numa porta do Arduino? Não. Tá? Se eu precisasse mostrar as ligações físicas, eu precisaria acrescentar algumas outras coisas aqui. Professora, meu motor, ele não é 5 volts, não dá para eu ligar diretão no Arduino. Ah, então você precisa pôr uma coisa aqui no meio do caminho, uma ponte H, né? Professor, e como é que eu estou alimentando esse Arduino? Aqui nesse exemplo prático faltou isso. A gente poderia colocar aqui uma alimentação, né? Uma fonte com o Arduino ligada na tomada. Seria muito importante. Bom, aqui é como ficou, né, o esquema, a ligação deles antes de colocarem lá no protótipo. Lá no protótipo isso tudo está por baixo da placa de isopor. Aqui ele está mostrando os fins de curso, ele aperta com a mão para falar, chegou o motor, não chegou. Aqui é o motorzinho, eles colocaram uma fita isolante para mostrar que ele estava girando ou não. Aqui o LED, o buzzer, Arduino, os leitores de RFID. Aqui o sensor de esmagamento. Aqui esse motorzinho não foi o que eles usaram lá, né? Por isso que isso aqui é a ponte H. Por isso que na versão final de diagrama de blocos não tinha ponte H. Em pequenos projetos, os diagramas podem ser bastante simples, né? Contendo apenas LEDs, botões, o microcontrolador. Mas à medida que a gente acrescenta componentes e módulos ao nosso projeto, precisamos elaborar o diagrama de blocos. No caso dos projetos de vocês, é necessário para explicitar as ligações de sinal, né? Por exemplo, aqui a gente só tem ligações de sinal, entradas e saídas. E também de alimentação, é legal que a gente coloque, por quê? Imagina que você comprou tudo, e de repente você fala, poxa, e aí, como é que eu vou alimentar isso daí? Eu vou precisar sempre ter o Arduino ligado no meu computador? Não. Vou usar uma fonte? Não. Vou usar uma
uma plaquinha, né, para placa de conversão, que na verdade é uma fonte, você vai ter que pensar nisso. Então a alimentação é uma parte importante. Ah, eu tenho uma coisa que funciona em 5 volts, outra em 3.3, outra em 12. O que eu vou fazer? Preciso pensar sobre isso. Tá bom? E o diagrama de blocos também fala um pouquinho sobre a função de cada componente. O diagrama de blocos que vocês precisam entregar, vocês precisam escrever, né, o que é cada componente. Por exemplo, aqui, precisa escrever que o Arduino é um microcontrolador, isso precisa estar embasado em algum material, né? Que o motor de vocês é um servomotor ou é um motor de passo. Bom, o LED. LED é um sinalizador luminoso, né? Não precisa ser uma coisa muito grande, tá? Por que vocês precisam escrever? Muito da metodologia de vocês, ou até dos resultados, depende de como vocês vão estruturar o artigo, pode nascer dessa figura aqui, né, do diagrama de blocos. A partir do diagrama de blocos, você consegue explicar o seu protótipo, explicando, né, o que é cada um desses bloquinhos e qual a função dele dentro do seu projeto. Por exemplo, um sensor de fim de curso, você descreve o sensor de fim de curso, mas para que ele serve no seu projeto? Ele serve para detectar que o portão foi aberto completamente ou fechado completamente, informando ao Arduino o status do portão. Então, né, você escreveu isso. Tá claro para você que fez o protótipo que ele tem essa função. Mas se você não escrever, quem está lendo seu artigo não tem bola de cristal. Ele precisa, né, dessa informação. Bom, claro que a gente vai conversar mais sobre isso futuramente, mas pensando em etapas, hoje vocês conhecem aí o diagrama de blocos. O que a gente vai fazer na aula que vem? Vocês vão trabalhar em grupo e vão fazer as seguintes atividades. Vocês vão definir as suas palavras-chave, vão buscar material bibliográfico, porque vocês têm que fazer o fichamento, e vocês vão dar início à elaboração do quadro morfológico e do diagrama de blocos. Tá bom? Claro que se você tiver feito já essa pesquisa de material bibliográfico, fica muito mais fácil fazer o quadro morfológico e o diagrama de blocos. Mas vocês têm condições de começar a pensar aqui no quadro morfológico e no diagrama de blocos, mesmo com essa pesquisa em andamento. Tá bom? E aí, eu e o professor Cascaldi vamos nos reunir com vocês para ver como está o andamento de vocês, né? O que vocês estão precisando. Aquela mesmo tipo de reunião que a gente fez ali no dia 12/4, tá bom? Aí a gente vai começar do último grupo primeiro. Tá bom? A gente pode até combinar de fazer isso, sei lá no pátio ou no laboratório para vocês irem, né? A gente vai chamando vocês pelo WhatsApp para vocês irem trabalhando enquanto a gente conversa com os outros grupos, para a gente aproveitar o nosso tempo, tá bom? Um abraço para vocês, espero encontrá-los na sexta e espero muito, né, que na semana que vem eu esteja liberada para, de fato, estar aí no Instituto. Até mais e obrigado pela paciência aí com a aula gravada.